Olá, bom dia a todos, bom dia Rio Grande do Sul, 11 horas e 32 minutos, hoje é quarta-feira. Um pastor foi preso por contrabando de cigarros em Sapucaia do Sul. Isso aconteceu hoje de manhã, que pecado! Quem traz os detalhes pra gente, ele, Guilherme Roquette, já vai explicando tudo isso, mas que quantidade enorme de cigarros contrabandeados. Guilherme Roquette, bom dia. Bom dia, André. Bom dia a todos. É tanto cigarro que ocupou, inclusive, 2 celas aqui da primeira delegacia da Polícia Civil de Sapucaia do Sul. Olha só, Cristiano Juncker vai nos mostrar a quantidade de cigarros que estão dentro dessa cela aqui da primeira DP de Sapucaia do Sul. Mas, André, tá pensando que para por aí? Não para, não. Vem aqui, Cris. Olha só, tem outra cela aqui da carceragem da delegacia que também está abarrotada de cigarros. Tudo isso aqui foi apreendido dentro de um depósito aqui em Sapucaia do Sul. Esse pastor evangélico, ele seria, segundo a polícia, um organizador de todo esse esquema. Como é que isso funcionava, André? Como é que essa história funcionava? O local foi monitorado pela polícia a partir da movimentação um tanto quanto estranha de vizinhos que perceberam que, por mais que o local era uma região mais industrial, o funcionamento maior desse depósito, ele ocorria muito mais à noite do que de dia. E isso chamou a atenção de trabalhadores e também de vizinhos lá da região. Eu conversei com o delegado Gabriel, agora responsável aqui pela delegacia, André, e ele nos disse que foi justamente esse o ponto de partida para se chegar até todos esses cigarros aqui contrabandeados. E aí tu me disse se tu quer que a gente dê mais detalhes agora ou a gente conversa depois. Daqui a pouco, quem tá chegando agora, tá aí o Guilherme Roquette mostrando uma grande apreensão de cigarros contrabandeados, feita por quem? Por um pastor de uma igreja, da igreja para a cadeia. Daqui a pouco ele traz outras informações. O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço, já está no ar. Gente, se prepara, porque, olha, parecia filme de terror, é ou não é verdade? Dentro da arena, 3 meses depois de ser eliminado por um time do Equador, em casa, na Libertadores, desta vez o Grêmio perdeu para um time também do Equador, em casa, só que na Copa Sul-Americana. Entra em campo Matheus Schenck, olha aquele final de jogo, um final de terror. E a retranca gremista não deu muito certo na partida de ontem, Matheus Schenck? Não deu, e a gente tá vendo a reação da Dani Hill. Ela não riu, André. Ela não riu. E a gente vai ver daqui a pouquinho também. Olha essa briga, André. Que isso, gente? Olha essa confusão, loucura na Libertadores. O Grêmio foi eliminado da Sul-Americana, a Dani Hill chorou e o Atlético Mineiro passou pelo Boca, mas teve briga na Libertadores, cenas lamentáveis, uma noite de muito esporte, muito futebol e daqui a pouquinho a gente vai contar todos os detalhes de mais uma eliminação do Grêmio e ainda por cima, de novo, agora, crise no tricolor gaúcho. Essa grande pergunta, afinal de contas, chegou o Felipão. Ontem a apresentação seria, né, de um jogo mais retrancado. Foi este o erro? Ou se é que este e outros erros do Grêmio? O que aconteceu, Matheus? Eu e o Jeremias, a gente vai discutir daqui a pouquinho, em mais detalhes. Mas pra mim, André, sim, foi erro do Grêmio. A estratégia foi errada. O Grêmio, de novo, resolveu apostar na defesa e dessa vez a defesa fez água. O Grêmio está eliminado de mais uma competição sul-americana. Tem um lado bom. Sabe qual é? Sem a competição sul-americana, o Grêmio tem tempo para tentar treinar e melhorar, porque, olha, vai precisar melhorar. Ontem, o Grêmio fez futebol de time rebaixado. Agora, o que houve aquela confusão que a gente mostrou na imagem? A gente viu ali a confusão que rolou na Copa Libertadores. Depois do jogo entre Atlético Mineiro e Boca Juniors, os jogadores dos dois times se desentenderam, teve briga no túnel do vestiário e teve jogador atirando. Olha isso. Olha aí. É bebedor, né? Bebedor d'água atirando em adversário. Depois o mesmo cara do Boca Juniors pega uma grade e atira também. Uma loucura, cenas lamentáveis na Libertadores. E esses jogadores? Sim. Porque a impressão que dá é que eram torcedores. Não tem torcedor. Né? Não tem torcedor. Não, foi muito feio. Foi muito feio o espetáculo lamentável. Voando, tio. Verdade. Espetáculo lamentável que promoveram ontem Atlético Mineiro e Boca Juniors. E aí, olha aí a briga. Olha o bebedor. Bebedor e também essa grade de proteção. É muito Isso feio. foi aonde, Matheus? Foi em Belo Horizonte, no estádio Mineirão, depois de o Boca Juniors, o time desse cara aí, ser eliminado na Libertadores pro Atlético Mineiro nos pênaltis.
Bom, em seguida a gente vai conversar, inclusive, com o Jeremias Werneck. Vamos falar, não é, sobre a repercussão e daqui para frente a situação do Grêmio, também do Internacional, vamos falar daqui a pouco. Combinado. Até já então. Obrigado, Matheus Senck, 11 horas e 37 minutos. Agora um recado dos nossos amigos da Solução Financeira. Hoje nós estamos aqui na unidade da Solução Financeira de Porto Alegre, a melhor e maior assessoria de negociação bancária do Brasil. E você que adquiriu o seu veículo, moto, carro, caminhão através do financiamento bancário e não aguenta mais ser vítima do juro abusivo. Você olha na sua garagem, tem um veículo e no seu carnê você está pagando 2 ou 3. Isso é o juro abusivo. Não se desespere. A Solução Financeira vai te ajudar. Temos os melhores especialistas para te atender. Mande agora mesmo a foto do seu carnê para o número 983 24 54 80. Aqui nós reduzimos a sua dívida em até 70%. Isso mesmo, sua análise gratuita e seu desconto garantido em contratos. Solução Financeira, Avenida Benjamin Constant, 1170, bairro São João, com estacionamento próprio. Muito bem, você vai ver ainda hoje uma semana do incêndio que destruiu a Secretaria de Segurança Pública aqui na capital. Foi na quarta-feira à noite, por volta aí de 9 horas da noite, 9, 10 da noite que começou o incêndio e rapidamente destruiu esse prédio. Por consequência, uma semana do desaparecimento do Tenente Almeida e também do Sargento Munhoz, que trabalhavam justamente no combate às chamas. Está aí as imagens deles. Até o momento, eles não foram localizados. Ao vivo, Lucas Abate tem informações pra gente e eu chamo também aqui, direto da redação, a Gabi Lerina. Gabi, porque já faz uma semana, imagina a angústia da família. Em primeiro lugar, né, encontrar os bombeiros. Essa é a expectativa até este momento. A angústia da família, eu só imagino. Bom, os detalhes com ele. Lucas Abate, bom dia. Bom dia, André, a todos que nos acompanham. Uma semana, infelizmente, nenhuma informação sobre a localização dos 2 bombeiros, o sargento e o tenente, que desapareceram durante o combate a esse incêndio. Um fato que chama a atenção agora, André, é que aumentou a movimentação das máquinas, das retroescavadeiras, que até então estavam sendo usadas com bastante cautela em apenas alguns pontos. Agora aumentou esse trabalho. Até aqui do lado de fora a gente consegue ouvir o tempo todo o barulho de todo o entulho sendo removido. Sobre as buscas, André, especificamente, informações que a gente tem agora, um perímetro bem curto, bem limitado, foi identificado pelos cães, 6 cães farejadores que estão atuando ali dentro. Só que tem muito entulho, pelo menos 5 metros de entulho em cima, então é um trabalho ainda bastante delicado, bastante complicado e, por enquanto, nenhuma informação sobre a localização dos bombeiros. Lá dentro, André, equipes de psicólogos, voluntários estão prestando todo o apoio porque familiares também estão acompanhando as buscas. Daqui a pouco eu retorno daqui com mais detalhes. Bom, imagina o drama, gente. Uma semana que aconteceu esse incêndio no prédio da Secretaria, Gabi, e me chamou muita atenção. Ontem, quando eu passei pela frente, uma fumaça escura ainda saía justamente dessa parte que desmorona, desta parte que desaba do prédio da Secretaria de Segurança. Impressionante. Uma semana depois, ainda muita fumaça e fumaça escura, Gabi. Pois é, pra gente é chocante não só ver essas imagens, como passar ali na vizinhança e perceber como ficou esse prédio, né, André? Porque era o centro de inteligência, o coração da inteligência da segurança pública aqui do Rio Grande do Sul. Então, é algo muito impressionante o que aconteceu lá. O SBT foi uma das primeiras equipes, com o Marcelo Chemali, a chegar no local. Era um momento de caos, né, André? Muita correria, muita fumaça, muito incêndio. E esses bombeiros, André, heróis que estavam lá para apagar as chamas, André. Imagina só a angústia das famílias. Tem família que não sai dali há quase uma semana, André. Há vários dias acompanha as buscas por esses bombeiros. Um desespero, um pânico, realmente. Daqui a pouco voltamos com outras informações a respeito desta uma semana do incêndio, da destruição do prédio da Secretaria de Segurança Pública no Rio Grande do Sul. Atenção, coloca a sirene. Teve operação hoje de manhã da polícia. Olha só essa história. Um pastor, tá? Um pastor evangélico foi preso hoje pela Polícia Civil. Por quê? Por qual razão? Contrabando de cigarros. Mais de 100 caixas de cigarros foram apreendidas hoje de manhã.
hoje de manhã. O depósito improvisado ficava onde? Em Sapucaia do Sul, na região metropolitana. Nós vamos conversar mais uma vez com o Guilherme Roquette para trazer os detalhes a respeito desta apreensão e também da prisão do pastor que da igreja foi para a cadeia. Confirma a informação, Guilherme Roquette. Sim, confirma, André. E daqui a pouco eu vou te mostrar como é que ele passou algumas horas aqui na carceragem da delegacia da 1ª DP de Sapucaia do Sul. Mas deixa eu te mostrar aqui, o espaço é um pouco pequeno, mas deixa eu te mostrar a quantidade de caixas de cigarro que a polícia teve que, inclusive, interditar 2 celas aqui da delegacia para poder armazenar todo esse cigarro. André, essas cerca de 100 caixas de cigarro, elas estavam numa espécie de depósito no bairro Getúlio Vargas, aqui em Sapucaia do Sul. O que acontece? Há cerca de 30 dias, a polícia começou a notar, e a partir de denúncias, inclusive, de moradores da região, de que havia esse local com uma movimentação muito mais intensa de noite. Só que o detalhe é o seguinte, é uma região mais industrial, é uma região com muito mais movimentação durante o dia. Vizinhos perceberam, trabalhadores da região também perceberam essa movimentação e acionaram a polícia. A polícia então investigou esse caso por cerca de 30 dias e constatou o seguinte, André. Nesse local havia um fluxo intenso de vans, de carros com caçamba que entravam vazios e saíam carregados de lá. E o que acontecia? Toda essa movimentação era de noite, não durante o dia. Foi então que, depois de ficarem em campana desde o final da noite de ontem até o início dessa madrugada, conseguiram localizar esse pastor evangélico, que seria uma espécie de gerente lá deste depósito. E eu conversei mais cedo com o delegado Gabriel Borges, que pode nos dar, inclusive, detalhes de como que essa investigação iniciou. Podemos ouvir agora, André, o que disse o delegado? Vamos lá, vamos acompanhar. Acabava destoando um pouco da região, que é uma área industrial, que tem funcionamento diário. E esse local especificamente, ele havia movimentação muito mais à noite. Então isso chamou a atenção das pessoas que residem, que trabalham ali. Tá aí a fala do delegado responsável, Gabrielina, pela investigação. Para quem está chegando agora, não compreendeu muito bem da igreja para a cadeia, o que significa isso, a gente vai explicar de maneira muito rápida. Um pastor, aí, já está preso fazendo um contrabando, e Gabi, não é pouca coisa não. A pergunta que fica, para onde ia todo esse cigarro contrabandeado, hein, Gabi? Da onde veio, para onde ia, né, André? Olha só, ocupou 2 celas. Eu te digo. 2 celas aí, eu sei que tu tem essa resposta, eu tenho certeza. Ocupou 2 celas a delegacia em Sapucaia. O Gui, era o seguinte, ó, era culto de manhã, de tarde e à noite. Ele cuidava, então, gerenciava essa situação. E só cigarros ou outros produtos também? Não, por enquanto só cigarros, foram esses aqui localizados pela polícia, como eu tô vendo aqui, ó. Olha só, a quantidade de caixas. Para vocês terem uma ideia, tá? Tem uma fileira aqui que vocês estão vendo na frente. E mais atrás, ali, ó, tem outra fileira de caixas de cigarro. Cada uma dessas caixas aqui, de acordo com o delegado Gabriel Borges, ela é avaliada em cerca de R$1.500 a R$2.000. Mas não tá só aqui, não. Tá na outra cela. Vamos ali, Cris, do outro lado. Olha só. Ao detalhe, né? Outra cela com mais caixas de cigarro. Diga, André. Não, o detalhe que a gente está mostrando, porque tem gente que não está compreendendo, a delegacia de polícia não tem um depósito apropriado, né, para armazenar nenhum tipo de produto. Uma delegacia pequena, não tem uma sala específica para isso. Colocaram as caixas aonde? Dentro de 2 celas. Dentro de 2 celas, devido à quantidade grande de cigarros contrabandeados e, portanto, apreendidos nessas caixas aí, Guilherme. Esses cigarros, eles não devem ficar muito tempo aqui não, André. Eles devem ser encaminhados, inclusive, para a Receita Federal, que vai dar a destinação. André, o que acontecia então? Esse pastor, né, ele foi preso e tem um detalhe muito curioso que eu quero mostrar agora. Eu vou passar aqui, André, porque são 3 celas aqui na delegacia de Sapucaia do Sul. O pastor, ele ficou preso durante a noite, foi preso no início da madrugada e ele ficou nessa outra cela aqui que tá fechada. E olha lá, ó, de noite ainda tomou uma Coca-Cola, comeu um pastel e deixou o outro pastel ali. E agora ele já foi encaminhado então para o presídio, porque de acordo com a investigação da Polícia Civil, esse pastor, ele seria o gerente desse ponto onde os cigarros eram distribuídos. Ele gerenciava o recebimento e também o encaminhamento
desses cigarros para os seus destinos. Que, Gabi Lerina, como tu estava nos perguntando antes, eles iam para várias cidades aqui da região metropolitana. E a gente tem também mais uma fala do delegado Gabriel Borges, que explica como é que era a atuação desse pastor aqui na região, comandando toda essa articulação de cigarros. Vai ser daqui a pouco, daqui a pouco a gente. Mais? Em seguida Então, a gente vai... Vai ser daqui a pouco. Em seguida a gente vai ouvir o delegado que fez a investigação. Percebam, um pastor que... Hein, Gabi? Nossa. Toda aquela confiança. Eu imagino a comunidade num momento como este, sabendo que o pastor, né? Tantas orientações, tantas mensagens positivas de fé, de correção, né? E aí saía da igreja e ia fazer contrabando. Tá aí, pelo menos, passou a noite preso, foi preso pela polícia e encaminhado agora para o sistema prisional, Gabi. Do culto pra cadeia, né? Ô, Gui, tem a idade do pastor e o perfil dele, mais ou menos? Nós temos essas informações, Gui? Pois é, essas informações não foram repassadas pela polícia, mas a informação que a gente tem, Gabi, é que ele é sim um pastor muito conhecido aqui na região, é de uma igreja aqui da cidade, e eu conversei inclusive com uma pessoa que já frequentou inclusive um culto desse pastor, e nos sermões ele costumava dizer que as pessoas deviam se manter sempre na presença de Deus, que as pessoas não deveriam pecar, que deveriam ser sempre, né, pessoas com uma retidão. No entanto, isso que a gente está vendo aqui, esses cigarros aqui, eles são contrabandeados, segundo a polícia, e se eles são contrabandeados, eles estão fora da lei. Se ele é fora da lei, eu acho que isso aqui é pecado, né, André? Até caiu a minha folha aqui. Enquanto o Cris mostra o cigarro, eu vou pegar o meu papel para poder colar a informação. Vamos lá. Agora é verdade. É verdade isso, Gabi, porque a partir de agora a gente vai saber também, aos poucos, um pouco mais sobre a atuação deste pastor. Primeiro, ele era um pastor que se transformou contrabandista ou era um contrabandista que se transformou pastor? Não sabemos. Da onde ele comprava? Ele administrava de que maneira? Será que foi a primeira vez, né, André? Há quanto tempo? E será que é apenas cigarro? Será que tem outros produtos por trás disso? A gente ainda não sabe, apenas suposições. Ô, Gui, tu falasse que quanto é mais ou menos uma caixa dessas? Oi? São 100 caixas? Qual é o valor total, então, dessa carga aí? Essas caixas aqui, cada uma delas, ela é avaliada em cerca de R$ 1.500 a R$ 2.000. Então, todo o prejuízo, porque além dessas caixas aqui, também teve uma van que era utilizada para o transporte desses cigarros, que ela foi apreendida pela polícia. Então, a gente tem o prejuízo dessas caixas que estão nessa cela, das outras que estão na outra, e mais da van que foi apreendida pela polícia, que é estimado, então, em cerca de R$ 200 mil. E esses cigarros, eles eram distribuídos, segundo o que nos contou o delegado Gabriel, em cidades daqui de toda a região metropolitana. Não era só aqui para Sapucaia que eles iam. Eles podiam ir para Canoas, atenção! Aqui, toda essa região do Vale dos Sinos, esses cigarros iam parar na mão dessas pessoas. 11h50, faltando 10 para o meio-dia. Coloca aí a sirene. Um pastor foi preso hoje pela polícia. Mas por que, André? Como que um pastor que traz a mensagem tão zen para as pessoas, né? Uma mensagem de paz, de correção, né? Aquela mensagem toda baseada nos princípios da Bíblia, pois ele ia para a igreja e no outro horário fazia o quê? Pelo que diz a polícia, contrabandeava cigarros. Contrabando de cigarros. Olha a quantidade de cigarros que foi apreendida. Diz pra gente aonde que aconteceu e quando aconteceu, Guilherme. Bairro Getúlio Vargas, uma ação que começou no final da noite e se estendeu até a madrugada, André, quando culminou então com a prisão desse pastor que já foi encaminhado daqui da delegacia de Sapucaia do Sul para um presídio. Segundo a investigação da polícia, todos esses cigarros aqui estavam em um depósito e esse depósito servia como uma espécie de distribuição de cigarros contrabandeados para as cidades da região metropolitana. Vamos dar uma olhadinha. Esse pastor, ele foi preso pela polícia. Não, a gente tem até, alguma caixa está entreaberta, mas como o delegado não está aqui, André, isso é prova do crime, eu não vou mexer ali pra gente não ter nenhum problema. Mas dá pra gente ver. Gui, olha só, deixa eu só mostrar aqui, me ajuda as imagens que nós temos que já foram feitas, por isso eu peço pro Richard. Richard, tenta parar a imagem naquela etiqueta que tem, vai aparecer uma etiqueta que tem algumas informações, inclusive a origem do cigarro. Aí, ó, para aí. Olha aí, Ministério de Hacienda, Subsecretaria de Estado de Tributação, instrumento, do Paraguai, tá aqui, ó, Paraguai S.A. Zen Platino, a empresa, né? Então esse cigarro vinha contrabandeado do Paraguai.
Agora, de que maneira vinha? Como que era feito? Isso ainda não se sabe. É isso que a polícia vai investigar a partir de agora, não é mesmo, Guilherme? Exatamente, mas já se sabe como era toda a operação desse depósito e é o que a gente vai ouvir agora, fala do delegado Gabriel Borges, que então fez a prisão desse pastor aqui em Sapucaia do Sul. Vamos ouvir. Ele tinha então essa função de gerência no local, né? Ele fiscalizava a carga, eventualmente fazia a distribuição aos locais em que era determinado. Então, ocupava uma função de gerência, na verdade. Só vou pedir para colocar o início do que disse o delegado, que pelo que eu entendi, ele morava no local, é isso? Coloca ali para a gente mais uma vez, para ouvir o que disse o delegado que fez a investigação, por favor. Ele tinha, então, essa função de gerência no local, né? Ele fiscalizava a carga, eventualmente fazia a distribuição aos locais em que era determinado. Então, ocupava uma função de gerência, na verdade. Eu tinha entendido que ali pudesse ser a residência dele também, mas não, pelo visto não. Era um local, um escritório do contrabando, o depósito, Gabi. Agora, Gui, tu falasse que ele era muito conhecido na comunidade, é? Sim, era um pastor muito conhecido na comunidade, né? Ele gerenciava, né? Ele dava sermões em uma das igrejas aqui. Cris, fica aqui para esse lado aqui, por favor. Que ele foi preso, então, ontem. Ficou, inclusive, aqui na delegacia, na cela vizinha. E quer saber onde é que ele está agora, André? Ele está aqui, ó. Fica aí, Cris. Ele está dentro do presídio. Então, a partir de agora, ele já foi encaminhado para um presídio aqui da região metropolitana. Saiu Ficou a noite rapidinho. preso aqui, mas já foi encaminhado para o presídio. Agora, eu imagino, o Gui fechou a porta e fechou a grade, essa sensação eu só imagino. Ele abriu rapidinho, o Gui tá pronto para sair daí, né, Gui? Hein? Olha só, aí eu vou deixar o Cristiano dentro da cela aqui, eu vou embora, tá? Tchau pra vocês. É o Cris que está na cela. É o Cris que está na cela. Pois agora, então, o pastor está atrás das grades e vai ter que dar explicações. Pois né? Eu fiquei imaginando a explicação do pastor para a polícia, né? O que será que ele falou ali? Será que ele, né? Enfim. Isso só a investigação. Vamos esperar para ver o que vai acontecer, né? E também saber em que local, qual era a comunidade, enfim, né? Toda a logística, né? Verdade. Muito bem, 11 horas e 54 minutos. E atenção, 3 mulheres e um homem foram até uma loja de Júlio de Castilhos, cidade vizinha a Santa Maria, região central do estado. Aí eles saíram de fininho. E com as bolsas cheias. Mais um flagra. Olha o pessoal aí enchendo de mercadoria, Gabi. E como eles são rápidos e como eles são muito ágeis, né, André? Olha, a gente já viu 400 vezes imagens como essa e toda vez a gente fica indignado, né? Pelo amor de Deus. Olha lá, o homem se abaixou, André. Olha o homem ficou de joelhos no meio da loja, ajudando a outra mulher ali, ó. Não tava nem aí. Que câmera o quê? Que funcionário o quê? Abriu ali a bolsa e jogou tudo que via pela frente, André. Acredita nisso? Câmera gravando. Como é que tu não vê que tem uma câmera, André? Como é que tu vai lá na maior cara de pau, né? A despreocupação, né? Não estão preocupados. Aí tem a máscara ainda, que se aproveitam da máscara para esconder o rosto. Agora, isso é um alerta importante, porque as características gerais a gente consegue perceber. Vá saber se em outros locais também não continuam agindo, né? Ou continuam agindo dessa maneira, porque é uma loja de muitos produtos, né? Uma loja com diversos departamentos, diversos produtos, e aí eles fazem a limpa. Se agacham ali, Gabi, e ó, enche a bolsa. Fazem assim, ó, rapidinho, são muito ágeis quando querem fazer coisas negativas, né? Quando querem agir, eles, ó, rapidinho, ó, dá pra ver que tem materiais de festa, tem brinquedos, tem aquelas toalhas, né? Tem aquelas plásticos, enfim, é uma loja que tem vários tipos de artigos de festa e também de recreação. Olha só, mas só que essa história aí, André, acabou muito ruim pra eles, viu? Porque é claro que os funcionários perceberam, acionaram a Polícia Rodoviária Federal. Por quê? Porque eles embarcaram num Prisma e, ó, pegaram a estrada. Olha ali o porta-mala cheio. Pegaram a estrada e aí, claro, a polícia começou a observar os veículos. Na BR-158, eles conseguiram parar o veículo que estava sendo dirigido por uma mulher de 35 anos que ainda tentou fugir, André. Já pensou? Ela pisou o pé no acelerador, ó, para despistar a polícia, mas só que não rolou. É verdade. Maior cara de pau, né? É claro que eles não conseguiram fugir. O carro foi, então, interceptado. O trio foi abordado. Era um trio, viu? Eram 2 mulheres e um homem. Lá na região de Itaara. Dentro do porta-malas tá aí, ó,
Tudinho, Mas, ô, Gabi, tudinho que eles pegaram. Mas, Gabi, será que foi só nessa loja que eles encheram o porta-malas? Ou já tinham feito uma visitinha em outras lojas do comércio? Porque o porta-malas desse Prisma, Olha né? lá. É um Prisma. É chinelo, É meia. é meia. Roubaram muitas, levaram muitas coisas, mas foram pegos pela polícia. Repetindo, onde aconteceu, Gabi? Aconteceu em Júlio de Castilhos, no coração do centro de Porto Alegre, bem pertinho de Santa Maria ali, né? Aí depois que eles fizeram essa limpa na loja, na maior cara de pau, não estavam nem aí, o pessoal da loja acionou a Polícia Rodoviária Federal porque percebeu que eles pegaram o carro e se bandearam para a estrada. E os policiais abordaram o carro na BR-158 e conseguiram interceptar. E estava toda a prova do crime, né, André? Bastava abrir o porta-malas, olha lá, coitado do agente que teve que tirar Eu todos fiquei os produtos pensando, de dentro. hein, Gabi, daqui a pouco a polícia já estava atenta, ou o pessoal do comércio já estava atento, porque o pessoal se comunica. Ó, tem grupos de WhatsApp, fiquem de olho porque tem um grupo que anda agindo hoje aqui pela região. E aí já estavam atentos, porque essa quantidade toda a gente não sabe se isso foi roubado, levado de apenas uma loja ou se eles já vinham fazendo visitas em outras lojas do comércio ali na região de Júlio de Castilhos, né, Gabi? Olha, é só um achismo, como a gente fala, né, entre aspas. Porque, ó, eu acho que eles deram uma voltinha antes, né, André? Pois é, Vamos porque combinar. tem várias as sacolas, né, onde eles colocaram. Tem Várias ali uns, cores, tem um inclusive, saco, né? aquela Saco da de esquerda lixo, é um saco de lixo, exato. Isso. Aí tem uma sacola ali na direita, quer dizer, os três foram pegos imediatamente, mas tentaram escapar, Gabi. Tentaram, na hora que eles avistaram uma viatura da Polícia Rodoviária Federal, uma motorista, uma mulher de 35 anos, estava dirigindo o carro, pisou o pé no acelerador, tentou despistar, mas não foi muito longe não, né? Os agentes são muito rápidos, né, André? Sabem trabalhar nesses momentos ainda mais, tem toda a experiência, toda a técnica, conseguiram pegar essa turma aí, e é uma turma, viu? Vou dizer, olha aqui, ó, 35 anos a motorista, o homem que tá ali aparece, ó, se ajoelhando no chão, tem 22 anos, e tem mais duas mulheres, eram quatro, era um quartetinho, uma de 19 e outra de 21 anos. Todos foram presos por furto e encaminhados para a Polícia Civil, e os quatro, André, adivinha? Todos têm antecedentes. E a placa é de um carro de Criciúma, quer dizer, não é do Rio Grande do Sul. Santa Catarina. Não sabemos se eles já estavam pegando em direção norte para sair do Rio Grande do Sul, né? Não sabemos. Agora, dá uma carteira de trabalho. Vamos ver se querem trabalhar. Por que não trabalham unidos assim para abrir um comércio, então, já que gostam, pelo visto gostam, né? Gostam da área de comércio. Por que não há carteira de trabalho? Abre uma empresa, abre um MEI, né? Que é uma empresa muito reduzida, muito simples, gente. Tem que trabalhar. Agora não, preferem trabalhar pro lado do mal. Resultado qual foi? Presos, ó. Tanana, sabe aquela prisão ali que o Gui mostrou pra gente ali, exatamente. ó? Aquelas grades, ó, já foi. Os quatro foram presos e claro, né? Tanto produto ali, o que eles disseram? A gente fez mesmo. Cadê a nota fiscal, né? Cadê a nota Tudo fiscal com para etiqueta comprovar? pendurada. E escolheram uma loja com muitas variedades, né? Uma loja com muita variedade de produtos, mas felizmente não foram muito longe. Atenção, meio-dia em ponto, 13 graus é a temperatura desse momento. Vejam só, um menor de idade foi apreendido suspeito de praticar um assalto violento aqui em Porto Alegre. Coloca aí a sirene, gente. Um adolescente. Quem traz as informações é ele, Lucas Abate. Um menor de idade cometendo um crime como este, Lucas. E quando a gente fala, André, menor de idade, pensa 16, 17 anos, mas é praticamente uma criança. Um adolescente de 13 anos, André. 13 anos foi apreendido por um assalto e por balear uma vítima, isso no bairro Menino Deus. Aconteceu na última sexta-feira, na região entre a Gonçalves Dias e também a Rua Botafogo. E foi flagrado, pelo menos parte dessa ação, André, por câmeras de segurança na região. Reparem nas imagens, bastante gente caminhando pela rua, algumas passeando com cachorro, como era o caso da vítima, um homem que estava passeando com os cachorros e logo na sequência aparecem esses dois adolescentes, dois jovens. Um deles, que está mais à esquerda da imagem, inclusive está com uma camiseta rosa. São esses dois que, logo ali na frente, onde a câmera não flagra, acabam abordando a vítima e a vítima, mesmo sem esboçar qualquer tipo de reação, levou um tiro, André. Levou um tiro que, por sorte, foi de raspão e ele não teve ferimentos mais graves. Mas chama atenção o fato, é um adolescente, 13 anos, aí, ó,
com uma arma na mão, abordando em um bairro, um horário de bastante movimentação, junto com comparsa e atirando numa pessoa que não esboçou qualquer tipo de reação, André. Para aí a imagem. Na mão do lado direito, parece que ele está com um revólver aqui. Depois, com a imagem em movimento, talvez a gente consiga perceber esse que está de capuz. Aliás, as características da vítima e deste adolescente são praticamente as mesmas, né? Os dois estavam de capuz, a única diferença é que o adolescente estava com uma bermuda e a vítima, com os cães, estava com uma calça comprida, né? E aí, o que eles queriam roubar? Queriam roubar o quê? O que? Eu não sei se eles chegaram, porque ele não estava nem saindo do carro. O rapaz estava passeando com os cães, né, Gabi? Pela imagem que a gente vê. E mais adiante a gente vai perceber os adolescentes e a vítima aqui, ó. A vítima vai aparecer aqui em cima, ó. A vítima aparecendo mais em cima com os cães e aqui os dois adolescentes. Conseguiram aqui, ó, os dois adolescentes aqui e mais à frente aqui assim está a vítima. E aí eles anunciam o assalto, né, Lucas? Eles anunciam um assalto, André, pedem o telefone celular da vítima. O homem entregou o celular sem esboçar qualquer tipo de reação. E mesmo assim, os dois adolescentes, um deles, né, o que foi apreendido, atirou com esse revólver calibre 22 e atingiu a vítima de raspão. André, logo na sequência, os dois fugiram e ele foi apreendido, então, ontem e já está internado de forma provisória na fase. E agora a polícia também faz buscas, tenta identificar o segundo, que também seria um adolescente e estava envolvido nesse crime. André, até em relação à vítima, segundo os moradores ali do bairro Menino Deus, passa bem, apesar do susto, foi um tiro de fato de raspão. A vítima já está em casa, se recuperando e passa bem. E até os cachorros, ele estava passeando ali com os cachorros, uma vizinha dele percebeu a ação, conheceu ele, reconheceu e rapidamente já recolheu os cães também e levou para casa dele enquanto ele recebia o atendimento do SAMU no local. Isso que horas era mais ou menos, hein, Lucas? Porque 6 horas da tarde, fim do dia. Porque do outro lado da rua, vejo que tem outra pessoa passeando com um cachorro, 2 pessoas também passeando com um cachorro, ou seja, a movimentação normal. O pessoal pensa assim, vou sair com o cachorrinho, tranquilo, não vai dar problema nenhum. Até isso, a gente precisa se cuidar, e se cuidar muito. Diga, Gabi. Não, eu estava pensando, André, pelo que a gente percebe nas imagens, não sei se o Lucas pode confirmar isso pra gente, mas parece que essa vítima foi escolhida de forma aleatória, né, Lucas? Porque ele foi perseguido pelos adolescentes, né? Sim, totalmente aleatório, como é a maioria dos assaltos. Os adolescentes estavam caminhando atrás dele, viram, de certa forma, uma oportunidade, um negócio de ocasião, vamos dizer assim, abordaram ele rapidamente, em questão de 30 segundos, pegaram o celular, atiraram e fugiram, deixando a vítima baleada no local. Agora, André e Gabi, é uma região que eu conheço bem, circulo por ali, eu também faço esse mesmo caminho que esse homem faz, de passear com o cachorro mais ou menos nesse horário, e vou contar pra vocês, eu sempre fico com uma dúvida quando eu tô saindo de casa. Eu penso, será que eu levo o celular, não levo o celular, daqui a pouco eu não levo, alguém assalta, o criminoso fica bravo que não tem nada. Então, é uma dúvida que acaba me acompanhando toda vez que eu saio de casa ali nessa região. Tem gente que já sai com um dinheirinho em caso de um assalto, coloca um dinheirinho. E outra coisa que sabe que me chamou a atenção, a gente percebe à frente da vítima um casal, inclusive eles estavam com bolsas. Mas por que os adolescentes preferiram esta vítima? Estavam logo na frente, né? Me chama a atenção isso, né? Me chamou esse detalhe. Pode ser pela ocasião, daqui a pouco ele parou, né, André, com os cachorros, e aí pegou o celular na mão. Vai saber, né, André? Apenas me chamou a atenção isso, né? Porque eles tinham a intenção, ou o objetivo era justamente o telefone celular, né? Aqueles tipos crimes de encomenda estavam em busca de um telefone celular, talvez carregando na mão esquerda ali, não tinha nada na mão, mas estavam com os 2 cães passeando quando foi, portanto, abordado por esses 2 adolescentes. Um já foi apreendido, o outro ainda está sendo procurado e a vítima levou um tiro de raspão, né, Lucas? Levou um tiro de raspão, André, foi rapidamente socorrida pelo SAMU. A informação que a gente tem é que no mesmo dia já recebeu alta do hospital, foi apenas um ferimento superficial, por sorte também, né? Principalmente, imagina, poderia ter sido uma situação muito pior, mas foi um tiro de raspão. Vítima já está em casa, já está tudo bem com ela, claro, apesar desse susto, se recuperando
desse tremendo susto que levou na noite. Não dá nem para dizer noite, André. É noite porque é inverno, acaba escurecendo um pouco mais cedo, mas é 6h30 da tarde. Agora, o menino, 13 anos, gente. 13 anos, com um revólver na mão, caminhando pelas ruas, né, à procura de uma vítima. E vejam só o que poderia ter acontecido. Foi de raspão, teve muita sorte, mas olha, depender da sorte, que perigo, que perigo. Gente, por falar em adolescente com arma na mão, ontem nós falamos deste caso e voltamos a falar hoje a respeito da morte desta jovem. Um feminicídio que chocou a todos nós. Primeiro, pelas idades, né? A vítima, 19 anos. E o autor do crime também, 19 anos. Isso choca. Muito jovens ainda. E depois, choca também pela forma como tudo aconteceu. Como que a polícia ficou sabendo o andar dos fatos. Isso aconteceu em Bento Gonçalves no final de semana. E é para lá que nós vamos agora conversar com o colega Guilherme Fadanelli, que vai trazer detalhes a respeito desta investigação. Para quem não acompanhou este caso, Guilherme Fadanelli, vamos recuperar um pouquinho como aconteceu, como tudo aconteceu, qual foi a primeira versão e a segunda versão também deste jovem de 19 anos que tinha uma arma, né? Conta pra gente, Fadanelli, bom dia, boa tarde. Oi, André, boa tarde. Pois é, só para situar o pessoal de casa, a gente está aqui em Bento Gonçalves, no bairro Cidade Alta, onde morava a jovem Joana Fabris Deon, de 19 anos, ela que foi vítima, então, de um feminicídio na madrugada do último sábado. Então, para a gente recuperar, na verdade, André, eu já contei 3 versões desse caso. A primeira foi a contada, então, pelo namorado dela, o Paulo Eduardo Scaravanoto, que acabou levando a Joana para atendimento hospitalar, ferida com um disparo de arma ainda na madrugada de sábado, dizendo que o casal tinha sido vítima de um assalto. A Joana morreu poucos instantes depois de dar entrada no hospital e aí, na sequência, o pai do Paulo acabou se apresentando à polícia para dizer que o autor desse crime era o filho. Aí a polícia acabou, então, ouvindo o Paulo, que apresentou uma terceira versão, André, dizendo, então, que, na verdade, ele tinha uma arma e que a jovem, a Joana, teria pego essa arma e disparado contra ela mesma de forma acidental. São aí as versões que a polícia, né, está trabalhando. Hoje pela manhã, André, eu estive lá no local onde esse crime ocorreu, no bairro Ouro Verde, um bairro que fica mais distante do centro aqui de Bento Gonçalves. Inclusive, conversei com alguns vizinhos que ainda estão assustados com toda essa história, não quiseram gravar entrevista, mas conversaram informalmente e nos contaram algumas coisas, como, por exemplo, esse jovem, o Paulo, fazia pouco tempo que ele morava com o pai. Os pais são separados e ele morava por volta de 3, 4 anos com o pai. Os vizinhos também falaram que ele seria usuário de drogas, mas que nunca apresentou um comportamento mais violento nessa convivência com os vizinhos. Por isso, muitos ficaram chocados, né, com esse fato que ocorreu. A Delegacia da Mulher segue investigando, André, segue, né, ouvindo algumas testemunhas. Hoje de manhã, por exemplo, a delegada passou a manhã no Presídio Estadual de Bento Gonçalves, onde o Paulo está recolhido e disse que, por enquanto, André, o caso ainda não avançou, não tem novidades. A gente tem imagens aí que mostram tanto a casa do Paulo, como também o matagal. Segundo o Paulo, ele teria atirado a arma nesse matagal aí, mas, por enquanto, a polícia fez buscas e não achou nada aí nesse matagal. Mas aí depois que apresentam 3 versões, porque ontem eram 2 versões, hoje já temos 3 versões. Vai saber se é realmente este local que jogou a arma? Bom, isso só a investigação e a procura. Agora, não me parece um local tão grande assim que essa arma não deve ser encontrada muito facilmente, né? Uma pessoa que jogou uma arma. Então, é importante agora, certamente, a polícia vai seguir investigando isso. Agora, 3 versões, Gabi. A primeira versão foi o assalto. A segunda versão foi acidental. E agora a terceira versão, isso em depoimento para a polícia, não é, Fadanelli? Ele diz que ela teria tirado a própria vida. Quer dizer, são 3 versões apresentadas neste caso. Gabi. Né? A polícia, ontem, quando a gente começou a produzir, a ir atrás, ajudar e tentar entender o que tinha acontecido, porque é uma tragédia, né, André? Imagina a família da Joana
receber uma situação, uma notícia dessas, né? Eles estão acabados, e conheceu muito pouco, né, o namorado. Exato. E aí, naquela versão, a polícia, ele também estava em dúvida se teria sido um tiro acidental, porque daí ninguém ia acreditar na versão. Então, daí ele teria resolvido inventar, fingir um assalto, porque se ele dissesse que foi um tiro acidental ou que ela mesma teria atirado contra si, ninguém poderia acreditar. Gabi. Então, estava muito confuso e ainda está muito confuso poder entender o que aconteceu, né? Esse tipo de comportamento me lembrou o caso da mãe do menino Rafael, a Alexandra, lá de Planalto, né? Exato, que naquela versão, o menino passou mal porque tomou remédio, aí para ninguém desconfiar, botou a corda no pescoço, aí puxou, gente, o hospital ali do lado. No momento desse, o desespero, tu leva a criança de qualquer jeito para o hospital, né? E neste caso a mesma coisa, quer dizer, um tiro acidental, mas de desespero da pessoa, não, ainda teve a capacidade de pensar, de articular, de conseguir ver a melhor maneira para se livrar. Esse era o objetivo, Fada Nelly. Parece mesmo, né? Ô, Fada, você conversou também com familiares, confirma mesmo esse relacionamento por um curto período entre os dois? Olha, Gabi, é aí que mora o mistério, viu? Porque hoje de manhã eu conversei com um dos tios da Joana e ele disse que ninguém da família tinha conhecimento sobre esse namorado, que ela nunca teria comentado sobre ele com a família. E, inclusive, quando a polícia, e também saiu nas redes sociais, né, de que teria sido o namorado o autor do crime, isso surpreendeu toda a família. Vamos ouvir o que ele nos diz. Uma jovem muito querida por todos. Quem conheceu a Joana, quem conviveu com a Joana, tem um amor por ela, porque sabe que o quanto querida ela era, sempre disposta a ajudar. Vamos ter que confiar no trabalho da doutora Daisy, né? Que ela vai, enfim, tá investigando, e vamos ver o que ela vai ser apurado de tudo isso, né? O que vai ser tomado de informações, porque justamente para nós era tudo... Essa fada de ter essa informação, que para nós não era namorado, enfim, é novidade, né? Então a gente nem conhecia o rapaz, então vamos aguardar o desfecho da investigação para ver o que vai ser, efetivamente, vai ser apurado. Não pode ficar assim, gente. Meio-dia e 14 agora. Coloca a sirene, pelo amor de Deus. O desespero dessa família, essa jovem, a Joana, 19 anos, estudante de veterinária. Psicologia. A estudante veterinária que morreu no DEC. Isso. Tá? Era no dia do aniversário da avó. Tá? Ela estudava onde, Fada Nelly? Estudava onde, a Joana? Ela estudava na PUC de Porto Alegre, mas por causa das aulas remotas, ela estava morando aqui em Bento Gonçalves. Inclusive, a família, André, comentou que ela, inclusive, ajudava a mãe numa escola de educação infantil como monitora. Então, trabalhava e estudava aqui em Bento. Vejam, menina de 19 anos, estudiosa, não estava em Porto Alegre por causa da pandemia, aula remota, trabalhando e ajudando a mãe, né, lá em Bento Gonçalves. Os familiares próximos, né, tanto é que o tio disse isso, não sabiam muito deste relacionamento dela com esse rapaz, o Paulo, de 19 anos. Agora, vocês imaginem, gente, perder uma pessoa desta maneira. Primeiro, e são 3 versões, gente. 3 versões, Gabi. Não dá, né, André? A família confiando justamente na polícia para conseguir esclarecer, né? André, ontem eu conversei com uma prima dela pelas redes sociais e a gente também conseguiu conversar com um outro tio, que é irmão da mãe da Joana, que estava, obviamente, muito estarrecido. E ele, sim, nos confirmou que esses dois, o casal, estava mais ou menos há uns 2 meses juntos, mas realmente confirma também o que esse outro tio traz, de que ninguém o conhecia, ninguém sabe detalhes, ninguém confirma que eles tinham um relacionamento amoroso ou que tinham brigas, enfim, ninguém sabe nada. Era um mistério para a família realmente esse relacionamento. E nós também conversamos com a delegada Daisy, que trouxe pra gente os detalhes de como aconteceu e como é que o pai foi até a delegacia. Vamos ouvir o que ela disse. É uma situação bastante delicada, uma situação que envolve familiares, tanto da vítima como do acusado, né? Porque nós temos uma mãe que perde a sua filha, um pai que perde a sua filha, mas nós também temos um pai que age corretamente e comunica à polícia da ação do seu filho. Tá aí, vejam que, para quem não acompanhou este caso, o pai deste
menino, né? Paulo Eduardo. 19 anos. O pai dele que foi até a polícia porque a primeira versão é que teria sido um assalto. Mas certamente neste momento, nesta primeira versão, Fadanelli, a polícia, né, logicamente ia seguir, começar uma investigação, dada a vista a situação toda e tendo principalmente a morte aí desta jovem. Então a polícia mais cedo ou mais tarde ia chegar, ia esclarecer. Mas aí, logo em seguida, o pai dele, o pai do Paulo, foi até a polícia e disse não, foi o meu filho. E aí ele apresentou uma segunda versão que teria sido, portanto, um tiro acidental, estava mostrando o revólver para a namorada. E aí agora surge a terceira versão, que ele deve ter apresentado isso para a polícia, eu não sei os detalhes, mas dizendo que, conta qual é a terceira versão, Fadanelli. A terceira versão é de que a Joana estava com a arma na mão e acabou, então, disparando acidentalmente contra ela. Agora, uma coisa importante, André, de a gente lembrar, é que assim que o pai foi até a delegacia dar essa segunda versão, né, de que o filho teria sido o autor do disparo, é que a polícia foi até a residência, né, dessa família e encontrou vestígios de sangue dentro da residência. Então, esse é um outro fato aí que já corrobora aí com essa outra versão dada. Gente, para quem não acompanhou, essa é a Joana, uma menina linda, 19 anos, estudiosa, trabalhadora. Nesse período que estava de pandemia, era estudante aqui da PUC, em Porto Alegre, estudava psicologia, né? E ela voltou para Bento Gonçalves nesse período de pandemia, ajudando a mãe, né? Uma menina dócil, amada por todos. E uma tragédia no final de semana em Bento Gonçalves. Um namorado suspeito de ter tirado a própria vida dela, em que circunstâncias, não tem como fazer ideia, Gabi, do que pode justificar, né? Se fosse acidental é aquilo, imediatamente levaria, né, para o hospital, pelo amor de Deus, o desespero, mas toda essa história foi acontecendo de uma maneira muito estranha, Gabi. É um mistério, André, mas olha, eu só imagino e não quero nem imaginar o que está passando a família nesse momento, porque a mãe não consegue ainda aceitar que a filha se foi dessa forma. Isso é um absurdo, André, e a gente espera que a polícia consiga chegar exatamente a todos os fatos. O que aconteceu desde o primeiro momento em que esta menina, uma menina de 19 anos, olha só a foto dessa criança, quase uma criança, eu digo uma criança, mas não é uma criança, uma menina, uma adolescente. Pensa só, olha só, olha que menina linda, com todo um futuro pela frente, André. Estudando psicologia, ela tinha recém tirado a CNH, estava começando a dirigir, começando a ter mais autonomia, muito amada pelos colegas, mesmo com a pandemia, mas ela estava cursando já há algum tempo a faculdade de psicologia. Tem uma comoção dos colegas dela nas redes sociais, André. Queremos saber o que aconteceu com esta jovem que tinha todo um futuro pela frente. A família não acredita que tomou um susto, uma perda irreparável para essa mãe, para esse pai, para esses primos, esses tios. É absurdo isso, André. Não, o que aconteceu nessa casa, André? O que aconteceu com esse pai que teve que ir lá dizer que foi o filho que matou? Mas o que é mas isso? Agora, Gabi, na investigação, certamente o pai vai trazer mais elementos. O próprio, esse Paulo, talvez colabore, né? A gente não sabe. Mas será que pessoas próximas a ela, as amigas, né? Sabemos que nesse momento de pandemia, enfim, mas será que alguma amiga não pode? Eu não sei se o Fadanelli tem essa informação e depois volto para ti, Gabi, porque tu tens outros detalhes também. Será que os amigos não podem colaborar para compreender um pouquinho melhor, né? Montar esse quebra-cabeça deste relacionamento? Porque o rapaz, ele era aí de Bento Gonçalves, né, Fadanelli? Ele estava morando aqui com o pai há cerca de 3, 4 anos, André. Antes ele morava em outra cidade, pelo que o pessoal, os vizinhos me falaram, inclusive fora do estado. Agora, a questão dos amigos, amigas, também são uma das fontes aí que a polícia vai utilizar nessa investigação. Agora à tarde, eu vou conversar novamente com a delegada Deise para entender melhor alguns avanços aí, o que já se sabe, que já conseguiu avançar. Inclusive, se hoje pela manhã ela conversou com o Paulo lá no presídio estadual aqui de Bento Gonçalves. Em agora, seguida... Só para corroborar aí com uma informação que a Gabi trouxe ali sobre a família, né? Hoje, conversando com esse tio, André, ele falou que além da mãe, que está devastada, também tem a avó. Elas moravam as 3 juntas. E a Joana era filha única. Então, mãe e vó
elas estão assim devastadas, elas não têm forças nem para falar. Morreu no dia que a avó estava completando 79 anos. Em seguida a gente volta a falar sobre este caso, esse triste caso lá de Bento Gonçalves, desta jovem, a Joana, que perdeu a vida aos 19 anos. 12h, 21 minutos, em seguida retomamos este assunto. Vamos mudar um pouquinho agora. 13 graus é a temperatura nesse momento aqui em Porto Alegre. Deixa eu chamar o Matheus Schenck, entra em campo o Matheus Schenck, porque em seguida a gente vai falar mais sobre o Grêmio que não conseguiu avançar na Sul-Americana. A pergunta, o que está acontecendo com o time gremista, Matheus? Essa é uma pergunta que todos os gremistas e os jornalistas esportivos hoje querem responder, André. A gente não sabe o que está acontecendo com o Grêmio, porque as coisas não funcionam. O Grêmio não só perdeu para a LDU, como também foi merecidamente eliminado da Copa Sul-Americana. E a gente está vendo, o Grêmio até saiu na frente, mas não sustentou. O Grêmio acabou eliminado de forma justa. Perdeu com justiça para a LDU por 2-1. 90 dias depois de ser eliminado da Libertadores, o Grêmio está eliminado também da Copa Sul-Americana. E lembrando, daqui a pouquinho também a gente vai falar de Libertadores. Afinal, ontem, se o Grêmio caiu fora da Sul-Americana, na Libertadores a noite brasileira foi muito boa. A gente está vendo aí, o Atlético Mineiro se classificou contra o Boca Juniors nos pênaltis e também o São Paulo venceu o Racing na Argentina. Pelo menos os brasileiros salvaram a noite da Libertadores, já que o Grêmio, esse vai render muito assunto ainda hoje, André. Em seguida, portanto, a gente volta a conversar a respeito do esporte e também vai estar o Jeremias Werneck com a gente. 12h e 23 minutos, voltamos a conversar. A Gabrielina, também o Fadanelli, que está em Bento Gonçalves. Uma história, olha, é triste, ela é dramática. É um terror para a família dessa jovem, a Joana, de 19 anos, estudante de psicologia, que morreu no final de semana, né? As 3 versões apresentadas pelo então suposto namorado dela, de que morreu durante um assalto, depois estava mostrando a arma para ela, foi um tiro acidental, e a terceira versão é que ela teria tirado a própria vida. Será que vai ter alguma 4ª ou 5ª versão por aí? Bom, ainda não sabemos. Agora, o que a família quer, sim. E precisamos disso, gente. Moravam as 3 juntas, a Joana, a avó e a mãe. No final de semana, a avó completando 79 anos, acontece essa tragédia. Essa menina estudiosa, dedicada, de um relacionamento de, pelo pouco que se sabe, de 2 meses, afinal de contas. O que é que aconteceu? Quem vai conseguir esclarecer? Obviamente, a polícia, mas a família precisa de uma explicação, Gabi. Ontem, inclusive, né, André, a gente conversou com exclusividade com um outro tio da Joana. Ele passou por um tratamento de câncer, André, e na época, quem deu a maior força para ele foi a Joana. Vamos ouvir novamente ele. A minha irmã, ela tá arrasada com isso, assim como toda a família. Mas ela, especialmente, ela perdeu o chão dela, porque era uma menina ativa, era uma menina disposta, amorosa, era linda, ela estava sempre disposta a ajudar as pessoas. Tá aí, o relato do tio. Luiz Fabres é o nome dele. O Luiz Fabres é irmão, né, da mãe da Joana. Coitada dessa senhora, que ela tenha muita força para superar. E para superar, ela precisa, como toda a família, todos nós queremos saber, afinal de contas, o que realmente aconteceu. O que é que aconteceu dentro daquela casa? Como é que este jovem de 19 anos tinha uma arma na mão dele, André? E que, em tese, não poderia nem ter. Não poderia nem ter, porque não tem nem idade para ter o porte. E é por isso que a família dele, o pai, amigos talvez, consigam esclarecer, lembrando que foi o pai dele que procurou a polícia e disse: esta história não é verdadeira. Quem atirou a bala partiu do revólver do Paulo, meu filho Paulo, de 19 anos. Dentro de casa, não tem história nenhuma de assalto. E é isso que a polícia vai esclarecer a partir de agora, Guilherme. Exatamente, a polícia já está ouvindo algumas pessoas, né, já está dando sequência, inclusive hoje de manhã, André, surgiu um boato aqui de que teriam achado a arma do crime, né, mas
essa informação não foi confirmada pela Polícia Civil, que segue, inclusive, buscando, né, a arma do crime que estaria jogada no matagal. Agora, esse matagal referido aí na frente da residência, esse a polícia já fez buscas e não encontrou nada por ali. E tem uma outra questão, depois, Gabi, até eu quero que o Guilherme fale, pode falar, Gabi, mas depois o Guilherme fala sobre a repercussão na cidade, que eu imagino uma cidade de luto, né? Eu imagino uma cidade perplexa com o que aconteceu. Pois é, aqui em Bento, inclusive eu estava aqui montando aqui a estrutura para entrar ao vivo, André, e as pessoas vinham conversar comigo aqui na praça para pedir se eu ia falar sobre a Joana, se tinha alguma novidade sobre esse caso, e todo mundo muito aflito aí com o que aconteceu, né, com a tristeza disso tudo e também querendo justiça. Muita gente aí pedindo, né, se a polícia já tinha avançado, se já tinha comprovado a autoria do crime. E lá, inclusive, André, no bairro Ouro Verde, onde aconteceu o crime, onde morava, né, o Paulo Eduardo, lá também as pessoas disseram que viram ela algumas vezes, algumas pessoas que tiveram um contato de oi, tudo bem, enfim, mas sempre disseram que ela era muito amável ao falar com as pessoas, enfim, então os vizinhos lá que pouco viram ela, mas o pouco contato que tiveram, confirmaram tudo que a família nos disse até agora. Gabi, para encerrar, rapidamente. Oi, Gabi. Não, eu tô perplexa ainda, né, André? Fico imaginando, né, toda essa situação e o desespero dessa mãe, né, André, de ter vivido tudo isso, ter recebido essa notícia. Olha, eu como mãe, assim, ó, é surreal, André, é surreal. E a gente vai acompanhar de perto, hein, André? Tá certo. O SBT vai ficar de perto acompanhando passo a passo dessa investigação. Bem. Obrigado, Guilherme Fadanelli, direto de Bento Gonçalves. Muito bem. 12h 28 minutos, 13 graus é a temperatura nesse momento aqui em Porto Alegre. Tem uma dica importante para você. Você quer cuidar mais do seu sorriso? Então preste atenção neste recado especial que a doutora Luciana da Sorri Fácil tem para você. Olá, eu sou a doutora Luciana Kremer da Sorri Fácil, uma empresa gaúcha, a maior rede de clínicas próprias do Brasil. E hoje eu gostaria de falar com você sobre implantes dentários. Você perdeu seus dentes e tem vergonha de sorrir? Sonha em fazer um implante dentário, mas acha que vai doer e que o implante não é para você? O implante dentário é um procedimento cirúrgico simples, praticamente indolor e que te devolve qualidade de vida, aumentando a sua autoestima, melhorando a sua alimentação e garantindo segurança num sorriso tranquilo. Não perca tempo, troque agora sua prótese móvel pelos implantes dentários. Agende a sua avaliação na clínica mais próxima de você. Ligue 0800 600 3130. 0800 600 3130 ou busque por Sorri Fácil nas redes sociais. Sorri Fácil, sorrir é uma conquista. Hoje faz exatamente uma semana que um grande incêndio destruiu o prédio da Secretaria de Segurança Pública aqui do Rio Grande do Sul. Fogo de grandes proporções deixou os gaúchos perplexos. E passados 7 dias ainda não há notícias destes dois heróis. Os dois bombeiros que desapareceram durante o combate às chamas ainda na noite da quarta-feira. O tenente Almeida e o sargento Munhoz. Deixa eu conversar agora ao vivo com o Lucas Abate. Ontem eu passei a noite na frente do prédio e percebi 2 retroescavadeiras e muita luz, muita iluminação, porque as buscas permaneceram e permanecem 24 horas por dia, Lucas Abate. E é assim, André, que está começando, está desde o início, 24 horas por dia de buscas aos 2 bombeiros, o sargento Munhoz e também o tenente Almeida, André. O tempo todo, equipes, mais de 90, quase 90 bombeiros estão se revezando nas buscas. Ontem, um reforço bastante importante, 2 cães farejadores de Santa Catarina vieram junto com os instrutores, os chamados binômios, como é dito, né, a dupla cão
e bombeiro estão trabalhando ali dentro, ou seja, são 6 cães farejadores trabalhando ali dentro e um quadrante já foi determinado, um local mais provável em que serão encontrados os 2 bombeiros que desapareceram durante o combate às chamas, André. Só que tem muito entulho. Como você bem disse, passou aqui na frente, viu a movimentação de máquinas, 2 máquinas. Hoje já são 4 máquinas trabalhando aqui de forma ininterrupta. Há pouco eu consegui olhar entre as frestas por aqui, André. Vi o trabalho de uma delas, é muito entulho que está sendo carregado, mas ao mesmo tempo tem que ser um trabalho minucioso, delicado, para evitar qualquer tipo de abalo à estrutura. A gente tem um trecho do que disse um dos bombeiros envolvidos nessa busca, André. Enquanto uma equipe está fazendo o trabalho dentro da estrutura, buscando, tentando fazer o resgate dentro da estrutura, um encontro dentro da estrutura, também nós temos outras equipes que ficam fora, né, verificando, analisando, né, todo o material retirado para verificar se existem alguns vestígios que possam indicar a localização desses bombeiros. 12h e 32 minutos, Lucas Abate ao vivo, próximo ao prédio da Secretaria de Justiça e Segurança. Cada vez mais há uma proteção, né, para que haja um isolamento ao redor, até porque sempre oferece, Gabi, riscos. Esse prédio de 9 andares que foi destruído pelas chamas na noite da última quarta-feira. Então agora o Lucas Abate está justamente trazendo para a gente as atualizações do que vai acontecer daqui para frente, né? As buscas seguem, familiares estão, tanto do Sargento Munhoz quanto do Tenente Almeida, estão aí, estão próximas, estão querendo notícias desesperadas, mas segue essa angústia. E agora o Lucas traz a informação de que outros 2 cães vindos de Santa Catarina vão ajudar no resgate desses 2 bombeiros. Lembrando Gabi, que o fogo começou no 4º andar desse prédio. A gente, como jornalista, já esteve lá por muitas e muitas vezes, né? Eram 9 andares, né, Lucas? E eu queria saber, Lucas, também se tu consegue, o que tu consegue nos mostrar nesse exato momento daí de onde tu estás? Paulo Garavelo vai mostrar pra gente aqui, Gabi e André, é o local mais próximo que a gente consegue chegar e mostrar o prédio. Dá para ver toda a estrutura mais central, a parte mais central completamente desabada. Aquele telhado que lá no primeiro dia, no segundo dia, na verdade, eu até mencionei para vocês que parecia que estava cada vez mais comprometido, cada vez mais chaminé, caindo, né, com uma possibilidade de desabamento, permanece por lá. Tem um trabalho até bastante cuidadoso envolvendo ele, porque é uma estrutura que está bastante colapsada. O que dá para sentir daqui, por vezes, ainda vem um cheiro de queimado, aquele cheiro principalmente de fio queimado. É um cheiro que, por vezes, dependendo da direção do vento, a gente consegue sentir por aqui. Hoje pela manhã, André, até você referiu que ontem à noite viu uma fumaça um pouco mais escura. Hoje pela manhã, pelo menos no período que a gente esteve aqui em frente, nós não presenciamos nenhuma fumaça por aqui. Mas era algo que estava sendo bastante recorrente, até principalmente nos primeiros dias. Os bombeiros a todo momento encontravam novos focos de incêndio, porque mesmo com chuva, mesmo com frio que fez nos últimos dias, parte da estrutura ainda permanecia bastante quente. Então, a todo momento poderia ter um novo foco de incêndio. André, enquanto as equipes estão buscando por aqui, fazendo buscas aos 2 colegas, ocorre também uma investigação em paralelo para identificar as causas, as motivações desse incêndio. E a gente tem uma fala do delegado que está investigando. Vamos ouvir. Eu posso te afirmar que está descartado, porque nós sabemos onde iniciou o incêndio, foi no 4º andar. Nós estamos ouvindo o pessoal ainda, né? Esse pessoal que deu o combate ao incêndio, é por isso que isso me permite te afirmar que não tem fundo criminoso no incêndio. Tem um dos funcionários, inclusive, que viu quando entrou, arrombou uma porta que estava, de uma dependência que estava fechada, na SUSEP. Ele viu no teto pegando fogo e um fio elétrico incandescente, assim, que também estava pegando fogo, né? Muito bem, 12h e 35 minutos. Eu aproveito, Lucas, Gabi, para quem está nos acompanhando. Nós temos as imagens ao vivo, uma semana hoje do incêndio que destruiu o prédio da Secretaria de Segurança. Aí o Garavelo, nosso cinegrafista, mostrando um pouquinho mais em detalhes. Esse é o último andar.
Para aí um pouquinho só a imagem, nós acompanhamos o telhado ao vivo na semana passada, no momento em que ainda queimava essas chaminés que... Abre a imagem aí para a gente, só para a gente explicar para quem está nos acompanhando o que nós estamos mostrando. O último andar tinha o restaurante, portanto era deste lado aqui que ficava a cozinha, correto? Uhum. Então nós estamos aqui abrindo a imagem e do lado esquerdo fica a estação rodoviária, é onde tem... aquela antena, essa antena ainda está intacta e mais à esquerda fica a estação rodoviária, ou seja, esta é a parte que fica para o lado norte, ou seja, quem sai da Avenida Castelo Branco em direção à Ponte do Guaíba. Nós percebemos o quê? Pelo que a imagem mostra, já se sabe que o fogo começou no 4º andar e me parece que mais central, Gabi, porque é justamente onde aconteceu... mais afetada, né? Exatamente, é onde aconteceu o desmoronamento. Fechando a imagem, a gente observa, Garavelo, que é o nosso cinegrafista que está lá junto com o Lucas, tem diversas câmeras de segurança, é o prédio da segurança, né, o cérebro da segurança do Rio Grande do Sul. Não sei se essas câmeras, muitas destruíram com incêndio, outras eu percebi que estão intactas, mas eu não sei se essas imagens estão num HD tipo nuvem que possam ajudar, né, na investigação. No último andar a gente percebe aqui alguns ferros retorcidos, indo um pouco mais... olha os 2 extintores aqui, ó, tem 2 extintores de incêndio, isso no último andar, tá aqui, ó, 2 extintores de incêndio na parede, 2 extintores de incêndio. Percebam os pedaços que tem de concreto, né, do piso, prontos para desabar. Esse é um risco muito grande. Estão pendurados, né, André? Estão pendurados, segurados apenas pelo ferro. Né? Olha o motor do ar-condicionado, né, do split para o lado de fora aqui, retorcido, está aqui. Todos os andares a gente percebe esses aparelhos retorcidos devido ao fogo intenso e forte. Vejam que está com toda a estrutura comprometida o prédio da Secretaria de Segurança. A partir do momento, qual que é a expectativa, Gabi? É de encontrar, né, se chega até os 2 soldados, os 2 bombeiros, o tenente Almeida e o sargento Munhoz. E depois disso, certamente é um prédio que deve ser demolido e implodido, né, para que possa ser feito, então, o trabalho de uma reconstrução, enfim. Mas o que se percebe é isso, é um prédio totalmente abalado estruturalmente. Olha só lá em cima à esquerda, por favor, mostra ali Volta ali para a esquerda, ó, tem um aparelho de ar-condicionado, a gente percebe, neste canto não prejudicou muito. Mas eu queria mostrar em cima uma câmera de segurança. Agora a imagem mais acima, tem uma câmera de segurança ali que ficou intacta. E eu não sei se essas câmeras guardaram, eu repito, aí ó, tá aí a imagem. Tá aí a imagem de uma câmera de segurança ali. Talvez esta câmera e outras que ficaram intactas possam ajudar também a investigação. André, mas se queimou tudo, não tem a imagem. Só que essas imagens, também por segurança, poderiam estar armazenadas num HD externo, num HD de nuvem ou algo parecido. Talvez isso possa ajudar, portanto, a investigação. Algumas salas não queimaram, principalmente dos extremos. Olha só, essas aqui estão intactas. Tem as portas de saída de segurança com indicação. Era um prédio que estava sendo, né, Gabi, aprimorado o plano de segurança. Portanto, são detalhes muito importantes. Agora vejam, é uma estrutura toda que está condenada e esse é o grande risco neste momento. Lucas, para finalizar, mais alguma informação, senão nós vamos encerrando por aqui. Lucas, que está ao vivo, junto com o Paulo Garavelo, em frente ao prédio da Secretaria de Segurança, destruído pelo incêndio há exatamente uma semana. Lucas. André, só para acrescentar algumas imagens internas que a gente viu do prédio, até as partes que estruturalmente parecem estar intactas, como por exemplo é o DCCI, onde tinha o 190, onde tinha as câmeras, a estrutura está intacta. Mas do lado de dentro o calor foi tão intenso que tudo que estava virou cinza praticamente, muita poeira, muita cinza. Os computadores estragaram com calor, mesmo que não tenha caído nada e eles aparentemente não estão queimados. Ou seja, até mesmo que pelo lado de fora parece normal, por dentro está comprometido. Muito bem, muito obrigado pelas informações, Lucas Abate, também ao Paulo Garavelo, imagens ao vivo do prédio da Segurança Pública destruído pelo incêndio há exatamente uma semana. Agora, faltando 20 para 1, que tal expandir teus conhecimentos e ir além no mercado de trabalho? Para te ajudar nessa, a EJA do SESI está com inscrições abertas
E assim você pode retomar os estudos e concluir o ensino fundamental ou médio com aulas à distância e um precinho que, olha, tenho certeza absoluta que cabe no seu bolso. Não perca mais tempo. Acesse aí ejadocese.com.br e te inscreve. EJA do SESI. Desenvolva o que já existe em você. Muito bem, atenção! Atenção, coloca a sirene. Lembram da jovem que atirou a própria filha, recém-nascida, de dentro da janela de um ônibus em Panambi, que não dá nem para chamar de mãe, uma jovem, atirou a bebezinha, a Ana Vitória, como ela está sendo chamada. Pois o Ministério Público denunciou a mãe. Isso significa o quê? A partir de agora, inicia todo o processo criminal contra esta mulher. A Gabi tem as informações, não é mesmo, Gabi? Isso, a denúncia é por homicídio triplamente qualificado, André, e tem qualificadoras, como se chama, que é o seguinte, viu? Por motivo fútil, meio cruel, impossibilidade de defesa da vítima e um crime cometido contra um menor de 14 anos e ainda a filha dela. Nós temos uma entrevista com o promotor do caso, que é o Dr. Fernando Freitas Cônsul, que vai nos explicar o que significa essa denúncia. Vamos ouvi-lo. A análise completa dos elementos colhidos pela autoridade policial, a análise dos elementos colhidos a partir do exame do telefone celular da acusada, análise dos depoimentos de testemunhas e relatórios de serviços feitos pela Delegacia de Polícia dão a certeza de que se trata de um crime doloso contra a vida, narrado na denúncia, e o Ministério Público aguarda o recebimento da peça acusatória para que seja dado prosseguimento ao processo e a acusada submetida a julgamento pelo Tribunal do Júri da comarca de Panambi. Portanto, esse é o processo, né? Inicial, a peça, né? Inicial deste processo criminal contra esta mulher que segue presa. Situação que já falamos repetidas vezes, Gabi, e é inaceitável uma atitude como essa e principalmente uma mulher que recém tinha nascido, essa criança nasceu dentro do banheiro do ônibus e atirada pela janela. Nos comoveu muito aqui no SBT e todo o Rio Grande do Sul. Foi notícia, inclusive, no Brasil inteiro, né? Isso aconteceu dia 30 de junho desse ano. Essa mulher que estava dentro desse coletivo, que saiu de Porto Alegre com destino a São Nicolau, que na altura de Panambi, ela deu à luz a esta menina, que foi chamada de Ana Vitória pela equipe de enfermagem lá de Panambi. E ela, quando teve a luz, pegou a bebê recém-nascida, colocou dentro de um saco de lixo, André, no banheiro do coletivo, abriu a janelinha e atirou a criança, André. Recém-nascida, André. E atirou, vejam, ali, o asfalto caiu no meio, quase no meio da rua. Imagem, André, eu não consigo Não, ver essa é imagem, terrível. E essa criança, olha, ela era uma noite fria de 7 graus naquela noite, com sensação térmica de 3, abaixo de 0. Um motorista de caminhão viu e avisou a polícia, porque nem ele acreditou, porque achava que era uma boneca, mas avisou a polícia foi lá e encontrou a bebê. Ela quase morreu de frio, André. Quase morreu de frio. Sim, porque ela foi colocada num saco plástico. Quando jogou o saco plástico... Caiu o saco, né? Com o vento, né, o plástico saiu, ficou a criança sem roupa ali. Meu Deus. Bom, a Ana Vitória, o estado dela, sim, ainda é grave. Ela está internada e está com uma junta, né, com médicos de diversas especialidades. Inspira cuidado, sim. O caso dela, ele não se agravou, mas ele está estabilizado e a gente reza para que ela se recupere o quanto antes, né, Gabi? Ela está internada lá num hospital em Santa Rosa, na UTI neonatal. A gente confirmou essa informação agora pela manhã. Ela está em estado grave, porém estável, mas se recupera lentamente. Essa foi a informação que a assessoria de imprensa lá do hospital passou pra gente. E os pais desta jovem, que eu não vou chamar de mãe, tá, André? Me desculpa, mas eu não consigo acreditar que isso é uma mãe. Eles já demonstraram para a polícia, inclusive, a Polícia Civil, que fechou o inquérito, de que tem vontade de ficar com a menininha assim que ela se recuperar. E a gente tem certeza que ela vai se recuperar. E essa semana vamos aguardar, né? A gente aguarda a palavra da defesa desta mulher para ver o que vai se dizer a respeito, né? Diz que não era bem assim. Bom, então está aí o espaço para a defesa e a gente deve conversar com a defesa esta semana ainda. Faltando 15 minutos para 1h da tarde, você vai ver logo depois do intervalo o adeus do tricolor na Sul-Americana. Lance a lance, nós vamos acompanhar
dos jogos da Libertadores. Você sabe, né, que isso você só vê aqui no SBT. E olha só, teve pancadaria também, né? Mas não é aquela briga de torcedor, não tem torcedor. Briga entre jogadores, até um bebedor foi jogado. Olha ali, ó, na esquerda, vocês viram? Vira ali na esquerda o bebedor inteiro, voando. Pode uma coisa dessas? Infelizmente. Jeremias Werneck e Matheus Schenck em seguida vão conversar conosco e vão explicar tudo o que aconteceu. É gritaria para tudo que é lado. Gente, um rápido intervalo e nós já voltamos. Já estamos de volta com o SBT Rio Grande, agora faltando 10 para 1 e o nosso assunto é esporte. Gremistas, fiquem aí, não venha agora querer, não, vão ficar com a gente sim. Entra em campo Matheus Schenck, entra em campo Jeremias Werneck. O que aconteceu com o time gremista ontem, gente? Então, vou deixar o Jeremias dar o boa tarde dele e tentar explicar, porque eu não sei, Jeremias, me ajuda. Ô, Schenck, André, incompetência. De quem? É assim que a gente define o Grêmio. O Grêmio foi incapaz, inábil, incompetente. Ô, Schenck, ganhou em Quito, saiu vencendo em Porto Alegre e tomou a virada? Eu acho que foi um repeteco do filme de terror, né? O Grêmio fez exatamente o mesmo filme contra o Independiente Del Valle. Sai na frente do time equatoriano, toma um empate no finzinho do primeiro tempo e no segundo tempo acaba sofrendo a derrota com justiça. E falando nessa partida do Grêmio contra a LDU, a Dani Rio... Eu não vou fazer essa piada de novo, não. Não vou fazer essa piada. Só confere aí. Sabe aquele papo de que um time que tá ganhando não se mexe? Pois então... No último jogo deu certo. Então, nesse jogo a receita vai ser a mesma. Pra cima do LDU, bora conquistar essa classificação, meu Grêmio. Eu não quero! Ritual do fogo sagrado. Que o Grêmio ganhe. Meu Deus, Jeromel não vai fazer esse gol contra. Tô falando que meus rituais estão dando certo. Diego Souza, aquele velho ditado, quem não faz, leva. Grêmio fez o gol, relaxou, tá aí, LDU. Acaba de empatar o jogo aos 44 minutos. Nem Chapecó segurou essa bola. Tem que acordar. Não posso acreditar, foi pro VAR. Acho que o árbitro vai dar pênalti para LDU. Agora complicou a vida do Grêmio. Hoje nem esse aqui adiantou. Tá feia a coisa pro lado do Grêmio. Seguimos. Copa do Brasil e na luta para sair da zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O senhor Glauco Pazza, que está em férias, diria realmente e nos inspira que a Dani... Não vou completar. Vai completar sim. Tá, ela não riu. O Jeremias vai completar então. Ela não riu. Vamos logo para os melhores, que na verdade são piores. Os piores momentos de Grêmio 1, LDU 2. Jeremias, o Grêmio não só perdeu, como foi justamente eliminado. O que dá para falar de alento para o torcedor gremista nesta quarta-feira? Tem alguma coisa, Jeremias? Não foi pênalti. Ok. Não foi pênalti. E o que muda a história? O que muda a cotação do dólar isso, Jeremias? Não. Pediu para dar um alento, não foi pênalti. Tem um outro alento, né? Que agora o Grêmio tem mais tempo para treinar e melhorar, né? Tem esse. E me parece que essa... o lado bom da moeda é esse, mas o lado ruim da moeda é maior. Essa moeda ela não é simétrica, né? Porque, Schenck, o Grêmio não pode, repito aqui, o Grêmio não pode ter vencido fora de casa, vir para Porto Alegre e sair na frente e tomar virada. Tudo bem que o Grêmio fez 1-0 e não jogava bem, é verdade. Mas ainda assim, o Grêmio tem que, como falam na várzea, fura a bola. Tá ganhando por 1-0, acabou o jogo.
É verdade. O Grêmio, a meu ver, tem três problemas aí. A estratégia do Grêmio passa pelo Filipão. Tá. O time esperou demais a LDU. A LDU não é um time para ter 80% de posse de bola dentro da arena do Grêmio. É um time organizado, é um time que tem ideias bem claras, mas não é um time para ter 80% de posse de bola dentro da arena do Grêmio. Segundo ponto, Léo Pereira. Tem o lance do Léo Pereira aí? A gente tem separado aí, Richard, a chance do Léo Pereira é inacreditável, Jeremias. Pois é. Olhem esse lance. Isso é um erro. Isso eu fazia. E a gente vai parar essa imagem, a gente vai congelar com o Léo Pereira na cara do gol. Era só fazer, era só dar uma cavadinha, driblar o goleiro, chutar, mas ele não fez nada. Você perceba que ele não fez nada, ele simplesmente ficou parado e perdeu a bola. Jeremias, o mais assustador de tudo é perceber que o Grêmio foi derrotado com justiça e no sábado tem final de Copa do Mundo para o Grêmio contra o América Mineiro na Arena em confronto direto para evitar o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Mas falando ainda desse pênalti que o Jeremias disse que não foi, e venhamos e convenhamos, acho também que não foi, o Alisson comentou sobre esse pênalti e disse que foi inventado. Vamos conferir então o que disse o atacante gremista Alisson. O adversário ele se joga, o Fernando ele tenta tirar o pé ainda, mas ele se joga em cima do Fernando. E também a respeito da falta em cima do Cortez. Se ele olha em câmera lenta, ele daria a falta também do Cortez. Mas em nenhum momento ali no jogo ele falou para nós que olhou o lance com o Cortez. A gente cobrou muito e acaba sendo um momento ali do jogo onde estávamos bem na partida também, voltamos melhor no segundo tempo e ele vai e me inventa esse pênalti. Então é complicado falar. Ele inventa esse pênalti. Agora, Eu tô rindo pela expressão que ele usou, André? Ele vai e inventa esse pênalti. E no final, me parece que o Grêmio já estava por aqui com o árbitro, porque teve aquela história do tempo, da prorrogação. 5 minutos, o pessoal querendo mais, aí no fim se discutia e se perdia mais tempo ainda. Quer dizer, foi dramático. Mas isso. assim, a gente vai ver daqui a pouquinho a tela dos números do Grêmio e não dá para reclamar. Ok, o Grêmio foi eliminado pela LDU, mas com um pênalti que não existiu, mas veja isso, André, depois do Grêmio ser campeão gaúcho, são 16 jogos. De lá para cá, o Grêmio fez 35% de aproveitamento. O Grêmio já está eliminado da Sul-Americana e é penúltimo do Brasileirão. Como é que você vai reclamar de um pênalti se você tem um desempenho tão ruim? Não tem como reclamar. O Grêmio faz uma campanha na temporada 2021 que é sofrível. O Campeonato Gaúcho não vai salvar esse time de uma boa cotação se o Grêmio continuar nesse ritmo. O Grêmio vai ser rebaixado no Campeonato Brasileiro se continuar com esse tipo de futebol. E isso é assustador, André. E o que vem para sábado, então? Rapaz, final de Copa do Mundo, né, Jeremias? Só quero voltar ainda sobre o jogo. Eu tinha referido antes da sonora do Alisson, 3 erros, a meu juízo. A estratégia, os erros na escolha, o Léo Pereira perdeu um gol feito, e a arbitragem. Me parece que esse pênalti ele precisa ser colocado aí, mas eu tô com o Schenck. O tamanho da bolinha do Grêmio, não tem como falar de arbitragem. É verdade. E o Alisson falou, mas o Filipão não falou muito, Se a gente for considerar, o Filipão na entrevista meio... tudo bem, ele toma a decisão lá e foi pra frente. Aliás, o Filipão, ele falou muito do que fica desse jogo para sábado, que vocês estão falando de uma decisão muito importante contra o América Mineiro. E uma decisão contra o América Mineiro na 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Isso já dá o tom do ambiente, Mas a preocupação dentro do Grêmio, Schenck, é com abalo no Grêmio. Porque o Grêmio não está assim tão forte, tão robusto, a ponto de ser eliminado em casa e estufar o peito e seguir em frente. O Grêmio foi eliminado em casa. O Fernando Henrique saiu chorando. O Grêmio, o Grêmio não está igual você, Jeremias? Forte e robusto, Tudo bem, eu tô um pouquinho acima do peso, mas vamos trocar de assunto. Vamos trocar de assunto então, vamos falar de Libertadores. Já vamos botar na tela os lances de Atlético Mineiro e Botafogo e Boca Juniors. Jeremias... É quase a mesma coisa. É quase a mesma coisa. Jeremias, tudo igual. Foi uma confusão esse jogo. Vamos tentar explicar tintim por tintim. Esse gol foi anulado, esse gol do Boca Juniors foi anulado pela arbitragem do árbitro uruguaio Esteban Ostojic. Enquanto ele olhava o lance no VAR, deu uma porradaria solta. Olha que coisa linda, André Har. Que coisa horrível. Foi muito tempo, Schenck? Sim. Impedimento milimétrico. Esse lance. Ele anula o gol, o jogo termina 0-0, vai para os pênaltis. Nos pênaltis, um show de horror também, porque muita gente errou.
O goleiro Everson, a gente está vendo, foi o herói com 2 defesas. Olha essa cobrança, André. Minha nossa. Mas no fim das contas, o Everson foi o grande herói do Atlético Mineiro. Acertou em cheio, né? Acertou aqui em Porto Alegre essa bola ali. A arquibancada. No fim das contas, 3-1 para o Atlético Mineiro, que avança na Copa Libertadores, mas depois do jogo, cenas lamentáveis. O jogador argentino atirando o bebedor, atirando grade. Foi uma briga horrível. E sabe o que aconteceu com isso aí? Foi todo mundo parar na delegacia. E o Boca Juniors perdeu o voo de volta para a Argentina, porque a delegação argentina estava justamente na delegacia, depois dessas cenas lamentáveis. E teve ainda spray de pimenta dos policiais na cara dos argentinos. Foi uma coisa horrível, André. Opa, não fala isso! Não habla isso, hermano! É muito triste ver essas cenas, tá? Ainda mais num time de camisa tão grande, tão tradicional como o Boca. O presidente do Atlético Mineiro foi flagrado em algumas dessas imagens, tacando umas garrafas d'água no vestiário. Olha o bebedor ali, ó. E todo mundo perdeu a razão. E foi mais de um. E foi mais de um. O Boca Juniors, André, ficou 12 horas na delegacia. Olha. 12 horas. O Boca tem 6 títulos de Libertadores, é multicampeão. Essa passagem nunca vai ser esquecida. O Boca Juniors, todos os seus jogadores, todos os dirigentes ficaram 12 horas numa delegacia em Belo Horizonte. Vamos lá então, seguindo com Libertadores, vamos mostrar para vocês os gols de Racing 1, São Paulo 3, classificação São Paulina na Libertadores, gols do Rigoni, do Marquinhos e de novo do Rigoni, o Correia fez o gol do Racing. Ô Jeremias, podemos ter Palmeiras e São Paulo nas quartas de final, caso o Palmeiras confirme a vaga contra a Universidade Católica, venceu por 1-0 no Chile, pode passar de fase então e termos um baita de um clássico, né? E aí eu quero ver para quem tu vai torcer, porque o Palmeiras é o time do Danilo e o São Paulo é o time do Cleiton. Vamos torcer por um grande jogo, né? Por um grande confronto. Vamos falar então de Olimpíadas. Hoje a seleção brasileira estreou vencendo no futebol feminino, fez 5-0 na China, uma baita de uma estreia. Enquanto isso, tem preparação gaúcha. Sim, na vela, a Fernanda Oliveira e a Ana Barbachan estão se preparando para, quem sabe, conseguirem uma medalha. Mulheres e um barco. Uma equipe que tem muita experiência em grandes competições, principalmente em Jogos Olímpicos. Um atleta de alto rendimento, assim, a nível olímpico, o nível de pressão, o nível de exigência, de sempre as metas e tal, é realmente bastante tenso. Então, se a gente não encontrar formas também de deixar as coisas um pouco mais leves e poder encarar as coisas de uma forma mais gostosa, assim, com uma amizade, com uma coisa boa dentro do barco, eu tenho certeza que esse é uma das grandes vantagens que a gente tem, assim, sabe? Conseguir levar a coisa muito bem. Porto Alegre e o nosso Guaíba, ideal para esportes na água, como a vela. Daqui saem Fernanda e Ana para a terceira participação da dupla nos Jogos Olímpicos. Fernanda vai para a 6ª participação nos Jogos, mas como dupla da Ana, será a terceira. Elas encontraram no esporte uma grande amizade e uma forma diferente de encarar os desafios. Todo esse tempo de parceria é uma vantagem muito grande, por a gente se conhecer, tanto na parte da água, ali, da parte das regatas, do que cada uma deve estar pensando, o que cada uma vai fazer, como também isso, assim, a parte emocional, como cada uma se sente. A dupla que treina na Zona Sul de Porto Alegre está preparada para velejar em Tóquio e faz um pedido especial para a torcida gaúcha. Mandando energias positivas para o nosso barco, empurrando, soprando daqui do Rio Grande para chegar lá no Japão. Vamos mandar as energias positivas para as meninas. Ajuda aí, Schenck, também o Jeremias. Ajuda aí com as mãos. A gente está encerrando por aqui o SBT Rio Grande. Hein? Vai lá, Schenck, ajuda aí as energias para as nossas meninas da vela. 19h20, segunda edição com o Chemali. A gente volta amanhã a partir das 11h30. Obrigado pela audiência e a companhia. Tchau a todos. Tchau, gente. Tchau. Cadê a Gabi Lerina? Tchau, Gabi. Tchau, tchau.